Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Nós somos uma igreja abençoada, né? Como é bom a gente poder dividir os nossos afazeres. E a gente vê muitos jovens colocando a mão no arado. Quando a gente vê a nossa juventude tendo a oportunidade de pregar, de cantar, de tocar, a gente vê que a nossa semente que está sendo plantada aqui é num terreno fértil. Esse é o maior presente que nós podemos receber de Deus. É quando nós vemos a nossa família dentro da igreja. Quando nós vemos os nossos filhos adentrando na igreja, tendo teus objetivos com Deus cumprido. Nós como pai, como mãe, ficamos muito felizes. Imagina a Simone, que fica aí com um monte de jovem e vê essa mocidade crescer e crescer e aumentar. Como é importante, né? A gente vê esse trabalho que está sendo feito dentro da CCNV. Que Deus continue aí abençoando vocês que estão à frente desse trabalho. Amém? Glória a Deus. Também quero aqui externar meu abraço. Já já nosso pastor está aí, né? Vai ficar mais fácil, né, Maurão? A gente passa o cajado, né? Ficamos mais tranquilos ali. O chefe vai chegar aí, eu tenho certeza, com bastante coisa nova. E é necessário muitas vezes a gente ter esse descanso mental, espiritual e ter um encontro com Deus no particular. Eu queria comentar aqui rapidinho. Antes do pastor viajar, no domingo, há 2 semanas atrás, era para mim ter trazido a palavra aqui. E eu tive que fazer uma viagem aí às pressas para a Alemanha e não deu certo. E eu até brinquei, né? Falei, vou falar com o pastor só à noite, porque ele tiver que me puxar a orelha, vai puxar sozinho, né? Vou falar no culto da manhã, não. Aí à noite eu conversei com ele, prove a Deus outras pessoas pregarem, e Deus tem abençoado, porque aqui não importa quem vai pregar, importa o que o Espírito Santo de Deus quer falar. E eu já tinha minha palavra no coração, estava guardada, e é ela que eu vou pregar hoje. Mas nós não entendemos e não vamos entender nunca qual é o propósito de Deus. E nós terminamos uma série, né? Uma série que diz que a nossa família é o nosso maior patrimônio. Não foi isso? Foi isso, né? E foi uma bênção, né? Porque eu acho que família, quando nós falamos em família, é algo assim que é o maior presente que Deus nos deu, é a família, né? E eu vejo que essa série foi muito proveitosa para mim, para quem teve a oportunidade de ver, de nos assistir. E o Rafa hoje pregou de manhã, quem esteve aqui de manhã, para que você seja um protagonista, né? Para que você entenda qual é o propósito de Deus na sua vida, mas é você que precisa ser o protagonista dessa situação. Como Josué. Foi o que o Rafa falou aqui hoje de manhã. E é o que a Bíblia nos ensina. E eu quero pregar hoje. Deus restaura o que foi perdido. 1 Samuel 30. Vai de encontro com o que nós escutamos, com o que o Rafa pregou e com a nova série que o pastor vai pregar. Agora, o mistério de Deus é dele. Nós só estamos aqui para cumprir essa situação. E se a gente olhar no primeiro versículo ao versículo 6,
nós vimos que Davi já era escolhido. Davi já era o rei. Mas quem se levantou contra Davi foi o próprio povo que era para ele ser rei. Por que isso? Por que aconteceu isso na vida de Davi? E eu vejo que se eu andar um capítulo para trás, no 29, Davi teve que se refugiar. E ele foi buscar o refúgio no inimigo. Por quê? Porque o povo ao qual ele era para ser rei, e o atual rei, Saul, o perseguia. Então olha só, sabe o que eu quero dizer para você? Muitas vezes Deus já deu o seu cajado. Muitas vezes Deus já entregou a sua bênção. Muitas vezes Deus já entregou o seu ministério e você fica esperando o que para agir? O que você fica esperando? O que você está esperando para sair da cadeira e falar, oh, eis-me aqui? E Davi era consciente, sabedor que ele tinha sido ungido e ele seria o rei. E Davi foi se abrigar na terra dos filisteus. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando Deus tem um plano na sua vida, não adianta você correr, não adianta você fugir, não adianta você dizer não. Sabe por quê? Se você fizer isso, você vai pagar um preço muito caro. Muito caro. E digo mais, e o que Deus tem de plano para executar em relação a isso, se você não fizer, se eu não fizer, outro vai fazer. Olha aí, não tenha dúvida sobre isso. E Davi, no 29 ainda, o que ele fez? Ele foi lá nos filisteus. E os filisteus iam atacar quem? Israel. Como é que um cara que ia ser rei ia matar o seu povo? Como é que isso ia acontecer? Qual moral que ele tinha amanhã de olhar para uma família e aquele pai apontar ele e falar, você lutou contra o povo de Israel, você matou meu filho, você matou minha família? Como é que ia ficar? Mas não é essa história que Deus queria e quis e fez acontecer para a vida de Davi. Porque quando você é escolhido por Deus, o melhor de Deus é para a sua vida. O melhor de Deus é para a sua vida. E Deus já tinha isso para a vida de Davi. Os filisteus, quando chegou Davi lá, falou, epa, esse aqui não, amigão, esse aqui é do contra. Entendeu? Esse aqui vai guerrear contra a gente. Ele está aqui na retaguarda, junto com o rei Aquiles. A primeira situação que ele vê o povo se perder, ele vai virar contra nós. E os príncipes chegaram no rei e falaram, ó, esse camarada aqui, pode ir embora. Eu imagino Davi voltando, né, para sua casa, que era em Ziclag. Davi, com o seu povo, com seus guerreiros, não tiveram que colocar a mão na espada e derrubar um só israelita. Não teve que fazer isso. Ele foi repudiado. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus. Muitas vezes nós saímos
de algum ministério, de algum lugar machucado, arrebentado, quebrado. E Deus fala assim: é aqui que você vai ficar hoje. É aqui que eu tenho para você o seu ministério. É aqui que eu tenho para você o seu lugar. É aqui. E Davi vinha com seus guerreiros. Imagino que chegando, faço eu uma conjuntura, né? Chegando à cidade, que era Ziclag, que ele tinha deixado sua família, seu povo, as crianças, talvez um ou outro guardião, mas os guerreiros tinham ido para uma batalha. E Davi chegando, eu acho que de longe, diz do versículo 1 ao 6, que ele chegando na cidade, a cidade tinha sido botado fogo, que todo o seu povo tinha sido aprisionado. Aí eu digo para você: quem de nós não enfrentamos problemas, e muitas vezes nós chegamos na nossa empresa, ou como um empregado, ou como um patrão, e você como um empregado, como eu também já fui um empregado, está lá a sua carta de demissão, você chega para trabalhar, e você é demitido. Quantas vezes você ouviu talvez dizer, deitou para dormir bem, acordou com uma dor, foi no hospital, diagnóstico de uma doença incurável. Eu imagino Davi com aqueles guerreiros chegando, devem ter apressado o passo para entender o que estava acontecendo. Não tinha mais ninguém. Teve a cidade saqueada. Teve seu povo levado cativo. Como agir diante de uma situação dessa? O que você espera? Quando você tem um bom emprego, quando você tem dinheiro no bolso, quando a sua conta no banco está lotada, quando o seu carro na porta da sua casa é novo, quando a sua roupa é bonita, o seu perfume é o melhor, você pode proporcionar aos amigos o melhor restaurante, você pode proporcionar na sua casa o melhor churrasco, com a melhor picanha, você pode proporcionar o de melhor para qualquer pessoa. Eu te pergunto, falta amigo? Não, né? Não falta. E Davi, imagino eu, indo, e as pessoas já começando a murmurar. Mas nós temos que saber na nossa vida quem é quem. E claro que eu entendo, porque muitas vezes o ser humano faz um julgamento, cada um faz um julgamento de uma maneira, pensa de uma forma, e eu imagino aqueles guerreiros todos murmurando. Diz a minha Bíblia que Davi, eles queriam até apedrejar Davi. E eu vejo essa situação em Ziclag, como outro dia eu falei, vou voltar a repetir, como aqueles amigos que nós temos na nossa vida, chamado de amigos folha. Você sabe o que é um amigo folha? É aquele que vem no primeiro vento, ele vai embora. Primeiro problema que você tem, seu amigo, fui, o vento levou. Esse é o amigo folha. Algum daqueles guerreiros talvez já desanimaram, já desistiram, já olharam assim para trás e falou: poxa, Davi, que rei que você é,
Que líder que você é? Quando nós temos o primeiro problema na nossa vida, nós oramos a Deus ou muitas vezes nós queremos interpelar Deus? Ou muitas vezes nós chegamos assim para Deus e falamos: por quê? Ou é só eu? Muitas vezes quando nós entramos num problema, nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, ou nós queremos colocar Deus na parede e dizer: por que comigo? Por que está dando errado esse projeto? Por que eu fui mandado embora? Por que Deus recolheu uma pessoa, um ente querido da minha família? Por quê? Mesmo sabedor que nós não temos direito de nada. Nada. Mas Davi tinha alguns guerreiros. Eu acho que aqueles guerreiros mais próximos dele, que estavam ali ainda contemporizando, né, pastor Mauro? Não é bem assim, segura aqui. Não tem esses amigos que vivem em cima do muro? Não puxa a corda nem para um lado nem para o outro, e deixa você sempre naquela: não é bem assim, não, acho que vai, acho que não vai. Esse aí eu diria para vocês que são um amigo galho. Vocês conhecem o amigo galho? Parece ser forte, mas quando a corda aperta, ele quebra. Esse é o amigo galho. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que só tinha um, que era a raiz. E ele sabia que independente da situação, ele não iria desistir. Ele sabia que independente de todas as folhas terem ido embora, de todos os galhos ter quebrado, mas ele, Davi, junto com o Espírito Santo de Deus, era o raiz, era o centro. Ele sabia do propósito que Deus tinha com ele. Ele sabia de quando ele era jovem, ele teve que lutar contra um leão, ele teve que lutar contra um urso, ele teve que matar um gigante. Ele sabia que o Espírito Santo de Deus tinha colocado ele como o centro, como uma raiz. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não é folha, você não é galho, você é raiz. Você é raiz no plano de Deus espiritual. Você é raiz. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus precisa de crente raiz, daquele que não vai se abalar. Você pode chorar, você pode no seu íntimo e no seu quarto ajoelhar e falar com o Pai: eis-me aqui, eu quero ser protagonista, eis-me aqui, me usa, fala comigo, tira essa casca que está aí. E Davi sabia, mesmo sendo rejeitado até pelo seu povo, ele não desistiu do plano que Deus tinha para a vida dele. E eu vejo que o primeiro tópico aqui, para a gente entrar nessa mensagem, que o nosso dia a dia, a nossa crise, ela é real. Porque se alguém falar que não tem crise, deve estar aí vivendo em outro planeta. Toda hora tem alguma coisa para a gente administrar. Toda hora surge algo novo. Seja ela política, seja ela do lado da saúde, seja ela na família. Toda hora tem algo para a gente administrar. Nós brigamos com a crise todo dia.
toda hora eu vejo que eu tenho algo para fazer diferente ou para resolver diferente. O versículo 4 diz que os guerreiros choram até não ter mais força. Ei, quantas vezes você, como eu já me peguei muito, bom, eu já choro à toa, né? Mas eu já me peguei muitas vezes chorando sozinho dentro do carro por algo que eu vejo meu filho longe, numa terra longínqua. Como é que eu, como pai, fico? Não, mas ele está bem, é o que ele quer, é o que ele ama. Hoje ele escreveu: eu amo isso. Ok, mas e eu e a mãe? Como é que é? Como é que eram aqueles guerreiros todos chegando no seu lugar, onde eles achavam que iam ter casa, comida, esposa, filhos, e não ter mais nada? Sabe o que eu quero dizer para você? Se o diabo destruiu tudo que está aí fora para você, se o diabo fez tudo para você desistir, eu estou falando, eu estou profetizando aqui na tua vida, de hoje para frente, a sua vida vai ser diferente. Não importa o problema, não importa o tamanho do problema, não importa, cada um tem o fardo que dá para você carregar. Porque o fardo que nós não conseguiríamos carregar, Jesus carregou. Ele já carregou o maior fardo, que nem eu, nem você, nem o pastor, nem ninguém carregaria. Glória a Deus. Então não importa quem se levantou contra você lá fora, importa que você aqui dentro hoje, o teu propósito aqui dentro hoje, na casa de Deus, é um propósito que está no coração de Deus. Você é raiz. Leva isso para a sua casa, para o seu projeto, para o seu trabalho, para a sua família. Você é raiz. Irmãos, eu imagino que Davi, quando começou a caminhar, isso aqui falou muito comigo. O caminho da vitória começa na presença de Deus. Olha aí, do versículo 6 ao 8, que Davi faz? Ó, pessoal, consegui colocar o versículo 6 para mim? Diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava amargura, cada um por causa dos seus filhos dos seus filhos. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? Olha aí, o que Davi fez? Chorou, falou com Deus, mas chegou o momento que ele tem que falar assim: ei, chega de mimimi, eu vou enfrentar esse meu problema de frente. Quem vai comigo vai, quem não vai fica, mas eu vou buscar o que é meu, eu vou buscar o que é de direito meu. Se Deus falou que é seu, é seu. Se Deus falou que o projeto é para você, é para você. Se Deus disse para você que a vitória é sua, ela é sua. Ela não é minha, ela é sua. E sabe o que eu vejo? Que mesmo na dificuldade, no problema, no choro, no risco de ser apedrejado, ele colocou o joelho no chão, falou com Deus, buscou força, ficou de pé. Acredito que deve ter pegado a sua espada, cansado, tinha acabado de chegar, e falou:
quem vai comigo para essa peleja? Quem vai comigo? Talvez alguns ficaram pelo caminho. Quem aqui, quando nós entramos numa peleja, talvez alguém possa dizer isso. Talvez o nosso melhor amigo nos abandonou. Carnal, nosso amigo carnal, porque o nosso amigo espiritual, Deus nunca nos abandona. Nunca. Independente da sua ou do meu problema ou do seu problema, Deus vai estar com você. Você pode ter certeza disso, porque eu sou prova disso. E nós não viemos aqui para falar algo de Deus que a gente não tem vivenciado isso. Muitas vezes a gente faz um plano, muitas vezes a gente imagina algo, e muitas vezes a gente não tem noção do que Deus já te deu, o que Deus já fez por você e o que você representa aí fora. E ainda você reclama para Deus. E ainda você murmura para Deus. E você acordou de manhã, você respirou de graça, você... Ei, reclamar do quê? Reclamar do quê? Tudo parecia perdido para os guerreiros, mas não para Davi. Tudo parecia que não teria mais jeito para os guerreiros, mas não para Davi. Tudo para os teus amigos, para quem te apontou, poderia dizer que você já não vai ser mais ninguém. Mas não é isso para Deus. Para Deus, o teu ministério vai começar a partir de agora. Para Deus, o que Ele prometeu para você vai começar a se cumprir a partir de agora. Sabe por quê? Mas pastor, como é que você pode falar isso com tanta certeza? Porque você está ouvindo a mesma mensagem que eu já ouvi. E eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo não é um Deus que perde peleja. Ele é um Deus que não perde peleja. Ele é um Deus que ele não precisa do mais forte, ele precisa do mais fraco, para que o mais fraco se torne o mais forte. Quando ele escolheu Davi, ele não escolheu o maior guerreiro, o mais bonito, o mais preparado. Escolheu quem estava lá. Aonde? O adorando, falando com ele, conversando com ele, entregando o seu coração para ele. Ele falou: ei, é você que eu vou preparar. Foi falado hoje de manhã, seja protagonista. O que você está esperando? Alguém te chacoalhar? Davi não esperou. Davi foi buscar o que era de direito dele. E uma coisa que, do versículo 9 ao 15, é uma coisa assim impressionante, né? Aqui Deus usa a circunstância inesperada. Davi poderia ter encontrado qualquer situação no caminho. E ele encontrou o quê? Um egípcio. Que tinha sido o quê? Abandonado. Sabe o que eu quero dizer para você? Ei, se lá fora te abandonaram, aqui dentro nós vamos te abraçar. Se lá fora disseram para você que você não ia chegar, aqui dentro nós vamos falar que você vai chegar, e nós vamos participar desse processo com você. Davi encontrou alguém judiado, surrado, doente,
maltratado, farroupilho. Alguém que os amalequitas olharam para ele e falaram assim: não, esse egípcio já não serve para mais nada. É disso que Deus precisa. Porque nós só apanhamos do diabo porque a gente quer. Essa é a verdade. Entendeu? Muitas vezes nós chegamos amassados aqui dentro da igreja porque nós procuramos o caminho errado. E Davi no caminho certo, Deus pegou lá, pôs no caminho dele aquele egípcio, que ele perguntou para o egípcio: ei, aonde está o meu povo? E o egípcio de prontamente: deixa comigo, eu vou te levar lá. Deixa comigo, você vai encontrar o seu povo. Sabe o que eu quero falar para você? O dia que você entrou naquela porta para dentro, Deus falou assim: ei, seu problema agora é meu. A situação da sua família agora é minha. O problema que você está passando hoje é meu. Deixa comigo, eu vou resolver. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus não erra 1 milímetro nem para lá e nem para cá, Maurão. Não erra. O tiro dele é certeiro. Esse homem, se Davi tivesse menosprezado o que Deus tinha colocado na vida dele, esse homem foi a chave da vitória. Esse homem foi a chave do caminho. Sabe o que eu quero dizer para você? Aquilo que o inimigo despreza, Deus usa como instrumento de vitória. Você foi desprezado aí fora, falaram que você é um João ninguém, foi isso? Falaram que o seu negócio não ia dar certo, falaram que você não ia se formar na faculdade, falaram que você não ia ver seus filhos salvos, falaram que os seus filhos não iam atingir os sonhos que eles têm. Falaram? Se alguém falou isso para você, vai cair por terra hoje. Porque você vai ser instrumento de vitória para a tua família. Você vai ser instrumento de vitória para os teus filhos. Mas pastor, eu não tenho filho. Não tenho hoje, mas vai ter amanhã. Em nome de Jesus. Nós vamos encher isso aqui de molecada. Entendeu? O que eu quero dizer para você? Deus não erra. Deus não erra. Deus não atira uma pedra errada. Quantas pedras Davi atirou no gigante? Só uma. E aonde estava a pedra? No riacho. O que corria sobre a pedra? Água. Quantos anos aquela pedra não foi lapidada para ser usada? Quantos anos ela não ficou debaixo d'água? Quantos anos? Talvez milhares. E aquela água rolando e aquela pedra batendo para lá, para cá. Talvez aquela pedra era quadrada, cheia de quina, igual nós. Irmão, mais quina do que eu não existia. Não existia. Eu digo para vocês, se eu fosse um cara grande, meu Deus do céu. Tem gente aqui que jogou futebol comigo, ó, o Silão nós jogamos junto. Eu bati até na sombra. A sombra virava e eu estava chutando. Grosso. Não é grosso de bola não. Eu também nunca fui nenhum craque. Deus deu o dom e a graça para o meu filho. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que a gente mesmo sendo um tosco, quadrado, Deus vai trabalhando. Deus vai olhando para você e fala assim: eu te amo. Eu vou melhorar você.
Eu vou fazer você ser diferente. Eu vou mudar a tua história, para que as pessoas olham amanhã e falam assim: opa, como? Reginaldo é pastor? Não, não pode. Não pode. Como? Joãozinho toca guitarra? Não, não tocava nem bandolim na esquina. Como é que está tocando aí guitarra hoje? Não. Lucas o teclado? Jamais. Vou levar ele para o mundão. Um dia, eu pregando aqui, antes de começar, eu disse para esse garoto, ele sabe disso. Falei para ele assim, ó, é aqui que é para você tocar. O mundo vai te oferecer coisas maravilhosas, mas Deus tem um plano na sua vida aqui. Foi isso ou não foi isso? Quantos quilômetros ele saía para vir aqui? Quantas vezes ele almoçava aqui e ficava aqui? Mas Deus tinha um plano na vida dele, era aqui, não era fora daqui. Tem coisa que Deus testifica no nosso coração que é diferente. Muitas vezes você adentra para dentro da igreja e fala assim: poxa, o que espera por mim? E eu pergunto para você: o que você espera de Deus? O que você está fazendo para que Deus retribua o que você pede para Ele? Aonde você está entregando o seu melhor para Deus? Aonde? Muitas vezes você com o seu talento, muitas vezes você é um pregador, muitas vezes você tem o dom de cantar, muitas vezes você tem o dom de administrar, e você fica aí na cadeira, brigando contra você mesmo, dizendo: não vou fazer, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Quinta-feira, eu estava com a oportunidade de passar generosidade, e Deus falou assim para mim: fala com o Joãozinho. Eu falei: mas será que ele vai fazer? Aí hoje, estou aqui sentado falando com a minha esposa de manhã. Falei: vou falar para o Joãozinho fazer generosidade à tarde, à noite. Bate pronto, encontrei ele ali no caminho. Encontrei ele no caminho. Falei: é você mesmo. Voltei. Falei: ei, Joãozinho, faz aí generosidade. Faço, pastor. Olha aí. Olha aí. Olha aí, oportunidade surgiu, pegou, fez. Ah, foi bem, foi mal. Não cabe a gente julgar. Não cabe a gente julgar. Fez o melhor, fez de coração, é o melhor. Deus está satisfeito. É o melhor. Você não é incapaz, eu não sou incapaz. Foi o que o Rafa falou, pode vir gente aqui muito melhor do que nós para pregar, muito melhor do que nós para trazer um sermão. Não tenha dúvida, grandes pregadores já passaram aqui. Ei, mas prove a Deus hoje, de manhã o Rafa pregar, hoje eu pregar, quinta-feira o Maurão tocar. Prove a Deus. Prove a Deus pegar a família do pastor Mauro lá de longe e falar: ei, não é mais Itaquera, é Santo André. Pastor Paulo, não é mais Itaquera, é Santo André. Joãozinho, não é mais, é aqui Santo André. Pegou 2 jovens da nossa igreja, sem experiência, mas com dedicação, com amor, e falar: ô, a juventude é sua, toca ela. Talvez alguém olhava para o Marquinhos e falava assim: não vai chegar, não vai ser. Está aí o resultado, está aí os frutos. Eu preciso falar? Não. Não. Sabe por quê? É raiz. Entendeu? É raiz. O plano de Deus
para mim e para a sua vida, é raiz, não é folha, não é galho, é raiz. Mas eu quero, gostaria dos meus filhos comigo. Sim, mas Deus tem um plano na vida deles. O plano de Deus não é o meu. Eu escutei aqui, o púlpito estava lá, e disse assim, um pastor que eu nem me conhecia: eu vejo uma chuteira no pé do seu filho. Mas não é no Brasil, é na Europa. Meu filho, quando foi para a Europa, ele não sabia fritar um ovo. Eu falei para a mãe dele: criado no leite de caixinha, não vai ficar, vai desistir. Fui muito mais fraco do que ele. Eu, como pai, ele foi, passou as suas dificuldades, passou uma pandemia longe da família, e hoje está lá, lutando por seu objetivo, pelo seu sonho. E Deus vai costurando as coisas que a gente nem imagina. Ei, Deus muda a lei, irmão. Deus muda a lei de um país para favorecer você. Ele era ítalo-brasileiro. Nós temos a descendência italiana. Só que quando você vai subindo de categoria, você vai diminuindo os estrangeiros. Para o futebol, ele é um estrangeiro. Ele é um ítalo-brasileiro, mas ele é um estrangeiro. O ano passado, ele deu um passo para trás. Porque ele não pôde... O time que ele jogava subiu para a Série B. E só podia um estrangeiro. O time dele era 5 estrangeiros. 4 foi mandado embora. Eu, como pai, como vocês acham que eu fiquei? Aqui, triste, tentando resolver a situação como? Mas Deus já tinha a solução na mão. Deus já tinha intercedido. E esse ano, a lei do país mudou. Ele hoje é um jogador formado pela Itália. Mudou. O que era impossível, Deus se tornou possível. Agora, eu pergunto: quanto tempo falando com Deus? Quanto tempo chorando nos pés de Deus? Quantas viagens que eu fazia, vendo flash um pouquinho do jogo dele, falando: Senhor, se é o seu plano para a vida dele, faça acontecer. E nunca vai ser um igual ao outro. Foi falado isso. Se você pegar a tua digital, ela é só sua. Ninguém tem a minha digital. Se você fizer 10 filhos, nunca vai ser um igual ao outro. Não é. Eu tenho o meu mais novo, né? Vira e mexe, ele fala assim para mim: pai, mas o Ângelo está lá. Eu falei: sou seu pai, fica aqui do meu lado. Não foge não. Isso é amor de pai, é amor de mãe. Não tem diferença. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus não ama mais eu do que você. Ele ama igual a mim, a você. Você é filho. Deus tem um plano na sua vida, como Ele tinha um plano na vida de Davi. Ei, seja protagonista, foi falado hoje. Luta. E aonde mais abala, aonde o diabo mais balança o ser humano, aonde? Qual é a estrutura? Se você perder o teu emprego, você vai, mas você vai. Agora, onde balança a estrutura? Na família, nos filhos, no relacionamento de pai e mãe. E
Deus é sabedor disso. Mas o diabo também é sabedor disso. Não imagina vocês que nós lutamos aí fora com cara feio e chucro. E burro, porque ele não é burro não. Ele sabe muito bem qual é o meu ponto fraco, qual é o seu ponto fraco, aonde ele vai mexer. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que nós temos um Deus que é um Deus de vitória. Então, se a tua Ziklag, se a tua casa, se o teu habitat está ruim, você saiu de lá, está pegando fogo, tudo parece improvável, que você não vai ter mais a sua paz, o seu contato, o seu bem-estar com a sua família. Ei, eu declaro para você aqui, é o começo da sua vitória. É o começo da sua vitória. Pastor, mas como é que eu sei que isso está acontecendo? Você já entregou o problema para Deus. Você reconheceu o problema, você já chorou para Deus. Quem é que nunca se ajoelhou no pé da sua cama e chorou? Quem é aqui que já não olhou a sua situação e está tudo de cabeça para baixo? Quem? Quem já não chegou e fechou a porta da sua empresa e falou assim: não dá mais, não tem mais saída, perdi tudo, acabou tudo? Quem? Quem não começou uma semana com uma notícia, o não, o improvável? Quem não começou o seu mês, talvez no vermelho, talvez sem um emprego? Quem nunca passou por isso? Ei, quando Deus quer trabalhar algo, Ele fortifica a raiz, e o plano dele está sendo feito pela raiz. Por quê? Porque você vai ser uma árvore que as suas folhas não vai cair, os seus galhos não vai quebrar, a sua família você não vai perder, o seu emprego, o seu negócio vai prosperar. O que o diabo falou lá fora que você não ia chegar, você já chegou, você já é um vitorioso, você já está aqui como um vitorioso. Davi, quando chegou lá, ele já saiu em busca do que era dele com vitória, ele foi certo. Diz a Bíblia que Davi não perdeu nada, ninguém morreu, ele não perdeu nada, e ainda venceu os amalequitas, e ainda recebeu em dobro tudo que eles tinham levado. Sabe o que eu quero profetizar na sua vida? O que Deus tem para você é muito maior do que você pode esperar. É muito maior, é o dobro do que você está pensando. Aleluia. Quando a gente fala em Deus, quando a gente fala em guerras, em batalhas, principalmente espiritual, nós servimos um Deus que Ele é especialista em transformar perdas em vitória. Ei, prestou atenção? Vou repetir para você. Deus, aquele que nós servimos, Ele pega o que está perdido e traz para você como vitória. Irmãos, muitas vezes a nossa vida passa por situações que nós não esperamos. Muitas vezes a nossa vida atravessa oceanos e
e nós não temos ideia do que Deus fez e continua fazendo por nós. Davi não tinha mais nenhuma dúvida. Davi já sabia que ele seria o protagonista da situação. Sabe o que eu quero falar para você? Do versículo 16 ao 20, Deus fez a restauração completa na vida daquele povo. E nós vamos começar aqui, quinta-feira, uma quinta que foi anunciada, uma quinta de restauração. Sabe o que eu quero dizer? Deus vai restaurar a sua vida por completo. Completo, é completo. Deus vai restaurar o propósito que Ele tem pela sua vida completa. Pastor, está certo disso? 100% certo do que nós estamos falando? Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus de vitória. E sabe o que eu quero dizer para você? E você é um crente raiz. Você é um crente escolhido. O que você passou até agora, você vai deixar? Você vai desistir? Você vai olhar para trás e vai murmurar? Deus não desiste de você. Deus não desiste do projeto que Ele tem para você. Deus não desiste da sua família. E você vai desistir? Você vai abrir mão do projeto que Deus tem para você? Se eu pegar qualquer um daqui, qualquer um, e falar assim: foi fácil sua trajetória? Quantas vezes disseram para você que você não ia chegar? Quantas vezes falaram que você não ia liderar? Quantas vezes falaram para vocês que vocês iam ser um grupinho? Ei, já tem a sua música. Eu não tenho dúvida, nós vamos ainda vivenciar o maior sucesso desse grupo aqui nesse púlpito. Eu não tenho dúvida, e eu quero estar ali, aplaudindo e falar assim: um dia eu participei disso. Um dia eu vi esses garotos, esses jovens lutando, brigando. Sabe por quê? Porque o projeto que Deus pôs na vida deles é raiz. É para ser protagonista, é para fazer o diferente. Porque fazer o que todo mundo faz, qualquer um faz. Nós temos que ser diferente. O diabo pode usar você ou alguém, muitas vezes, para falar na sua orelha que você é incapaz, que você não vai chegar. Mas eu digo para você, com toda certeza, você não vai chegar. Você já chegou. Você já está aqui. Essa palavra, ela não falha. Essa palavra não mente. Essa palavra não faz curva. Você já chegou. Você já chegou. Irmãos, é muito bom quando nós conseguimos passar o que Deus coloca no nosso coração. É muito bom quando a gente consegue pregar um pouquinho, que nos dá o calafrio,
mas de a gente entender, pelo menos comigo é assim, eu saio daqui onde Deus falou grandemente comigo. E para mim isso aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não entro numa batalha para perder. Eu não entro numa batalha para perder. Eu tenho 25 anos de sinofilia. 25 anos não é um dia. Quando eu comecei, eu disse para uma pessoa, eu não vou entrar nisso para perder. São 25 anos como número 1, porque eu não aceito, eu brigo por mim, eu saio de madrugada, eu vou, eu volto, eu choro, mas eu não desisto, porque o meu Deus não desiste de mim, porque que eu tenho que desistir das coisas? Você tem um Deus que não desiste de você por nada. Como é que você mesmo desiste de você? Desiste do seu projeto? Como? Levanta a sua cabeça, sacode a sua poeira, vai para cima do seu propósito, pega o que é seu. O diabo não tem poder, é seu. Foi gotas de sangue naquela cruz por você, por mim. Jesus foi para cima. Ele não era o mais forte, mas ele pegou aquele calvário e carregou até o último minuto. Ele foi pregado naquela cruz por mim e por você. E como é que você quer desistir? Como? Você quer olhar para trás e falar, eu não vou chegar, eu não vou ser. Se está escrito que você vai chegar, que você vai ser, seja o protagonista da sua vida, da sua família, faça o diferente. Luta pela sua família, pelos seus filhos. Não deixa o diabo ganhar, não deixa o diabo levar, briga. Tenha postura. Deus não desistiu de você por nada. Minha mãe tem mais de 80 anos, ela nunca desistiu de mim, ela ora por mim até hoje. Eu estou aqui porque ela ora por mim até hoje. Quantas vezes o diabo tentou ceifar minha vida? Me levou a um estágio de loucura, onde o médico dizia, não vai chegar, não dá mais. E minha mãe falava assim, um dia você vai pregar a palavra. Ei, sabe o que eu estou dizendo para você? O mundo eu podia estar louco, mas para Deus eu era raiz. Ele tinha um propósito na minha vida. Você é raiz, Deus tem um propósito na sua vida. Não desista dela. Não desista dos seus filhos. Você que é mãe, ora, jejua, fala com Deus. Irmãos, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Espero que realmente o projeto da vida de vocês saiam daqui hoje diferente. Me perdoa se de vez em quando a gente puxa até a nossa própria orelha, mas é necessário. É necessário para que a gente tome um chacoalhão, para que a gente não seja um crente folha, e muito menos galho. Que a partir de hoje o projeto que Deus colocou na sua vida é uma raiz. Você é raiz, você faz parte desse processo. Cresça, frutifica. Olha os teus objetivos para trás, olha os teus objetivos do lado, e olha principalmente os teus objetivos para frente, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pode esperar. Amém?
Que Deus abençoe a vida de vocês. A igreja pode ficar de pé. Pelo que